Então, obrigada, gente. Obrigada por estar aqui, né, participando de mais uma live. Hoje, o tema da live de hoje, né, a gente vai falar sobre como falar sobre sexualidade com os filhos, né? Antes de entrar no tema, até queria pegar um gancho no que a Poli falou, né? Queria fazer um parênteses aqui, né, que tem uma relação direta com o tema de hoje, né? Essa semana, dia 18 de maio, né, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Esse dia ele foi escolhido, né, para dar visibilidade a esse crime, né, que é invisível no Brasil ainda, é um tabu, né? Porque nesse dia, né, no ano de 1973, uma criança de 8 anos foi sequestrada, drogada, espancada, violentada e morta, né, por jovens filhos, né, de famílias ricas e influentes de Vitória, né, e o crime ficou impune. Então, por isso que essa data foi escolhida, né, e aí a partir disso, isso foi instaurado em 2000, né, no ano 2000, e a partir daí todos os anos, né, tem sido feito, muitas coisas estão sendo feitas, né, em prol da defesa da criança e do adolescente. E embora essa seja uma luta única, né, a gente tem duas situações que são diferentes, né, que estão caracterizadas aí. Uma é o abuso sexual, né, que é o ato, né, a natureza de natureza erótica, né, com ou sem contato físico, com ou sem o uso da força, né, e destinado ao prazer sexual com uma criança ou adolescente. E na grande maioria das vezes, né, esse é um crime que acontece dentro do ambiente intrafamiliar, né, ou no círculo próximo da vítima, né? Geralmente é uma coisa que acontece dentro da própria casa da vítima. E o outro é a exploração sexual, né? Que é de crianças e adolescentes, que na verdade é o abuso, né? Com o objetivo do ganho financeiro, como a prostituição, o tráfico e a pornografia, né? Nesse caso, as vítimas são coagidas ou ameaçadas, né, ou induzidas por aliciadores com falsas promessas, né, com ameaça à família e também através de sequestros, né. Então, a proposta dessa data é tirar esse tema da invisibilidade, né, e informar, sensibilizar e mobilizar e convocar todas as pessoas, né, a participar dessa causa, né, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né. Então eu fiz um post essa semana, né, falando sobre isso e coloquei algumas armas, né, de combate a esse crime. No caso da exploração sexual, a arma que a gente tem disponível, né, é o Disque Denúncia, né, o Disque 100, onde a gente pode fazer, né, as denúncias de abuso, de exploração sexual. E eu acho que assim, a gente não pode se omitir, a gente não pode tratar isso como normalidade, a gente não pode ver, né, uma criança passando por uma situação dessa e simplesmente ignorar, né? Nosso papel como cidadão é fazer essa denúncia, né? E no caso do abuso sexual, a melhor forma, né, de prevenção a melhor forma de combate é a prevenção, né, e a educação sexual, né? Então esse é o tema da live de hoje, né? Então eu quis fazer esse parênteses assim, porque para ilustrar a importância desse tema, né? Então queria assim a gente parar com essa ideia, né, absurda que muitas pessoas têm de que a educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, ou dizer que vai erotizar a criança.
E na verdade não, na verdade é totalmente o oposto, né? A educação sexual, ela é fundamental, né, para o desenvolvimento saudável, né, do ser humano, né? Porque quando a gente fala em educação sexual, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, né? Que é a sexualidade, né? Ela não, quando a gente fala em sexo, é uma coisa muito restrita. Mas a gente fala a educação sexual cobre a sexualidade, né? Que segundo a OMS é a energia que nos motiva a procurar o amor, o contato, a ternura e a intimidade, né? E integra todo o nosso o modo como a gente sente, como a gente toca, como a gente é tocado. E isso influencia diretamente nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações e nossas interações com os outros. Por isso que ele impacta, é tão importante, né? Porque impacta diretamente na nossa saúde física e mental, né? Quando a gente fala em sexualidade, né, a gente fala a formação da nossa sexualidade, ela começa desde a nossa origem, né, desde antes da gente nascer, né. Então a educação sexual, ela tá em tudo que a gente faz, né. Desde antes do nascimento, né, na forma como a gente demonstra o amor, né, pelo bebezinho que tá na barriga ainda, né, da forma como a gente demonstra o amor que a gente tem pelo nosso parceiro, né, pelo papai, a mamãe, e o amor que a gente tem a nós mesmos, né, a forma como a gente se trata, a forma como a gente se vê, também impacta bastante. Então são nessas atitudes do dia a dia, né, que a criança aprende sobre o amor. A sexualidade, ela é o reconhecimento das nossas emoções que estão ligadas ao nosso corpo e ligadas aos nossos relacionamentos, né? Por isso que um dos pilares da educação sexual infantil é não menosprezar as emoções da criança, né? Nós, adultos, por a gente já ter passado por isso, né, os adultos tendem a menosprezar a dor, né, menosprezar a dor da criança, a dor do adolescente. Muitas vezes a gente vê a criança ou o adolescente passando por alguma situação e a gente fala, ai, não é nada não, isso passa, quando casar Sara, né, isso é pior, né. Principalmente quando se trata dos dramas, né, que a gente vive na adolescência, né? A gente fala, ai, que coisa dramática, né? Aquela coisa de amor, aquela coisa... Mas para eles, a dor é legítima, né? Aquilo que eles estão passando é verdadeiro para eles. Embora a gente saiba, né? A gente já viveu isso, a gente saiba que vai passar, a gente não pode menosprezar, né, essa situação, porque é aquilo que eles estão vivendo naquele momento, né? E essas dores, elas podem deixar marcas para o resto, né, da vida, né? O reconhecimento dessa emoção, a legitimação, né, da emoção que eles estão sentindo, da dor que eles estão sentindo, é fundamental para a formação de uma estrutura emocional sadia, né? Muitos dos problemas emocionais e as dificuldades na vida, dificuldades sexuais também, disfunções sexuais que a gente tem na vida adulta, ela pode ter origem na formação da sexualidade, né? Ou seja, quando a gente é criança ainda, quando a gente é bebê. Quando a gente chega na fase adulta, a gente não lembra, né, da nossa infância e tal. Mas tudo que a gente viveu influencia diretamente na nossa vida, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, falando um pouco mais agora sobre a educação sexual, né, da criança, as primeiras curiosidades, né, que elas têm é sempre acerca do próprio corpo, né? E é importante, né, a gente tratar o corpo com naturalidade, né? Cada família tem a sua prática em relação à nudez, né? Algumas famílias as pessoas ficam nuas, uma na frente das outras, tomam banho juntos.
e outras são mais reservadas, né? Mas isso não importa, né? Porque isso isso é de cada família, como cada família resolve tratar isso. É, mas em qualquer das situações, né, o que importa para a criança, para a educação da criança, ela entender, né, a diferença entre o corpo de um adulto e o corpo de uma criança, né, e a diferença de um corpo de um menino para o corpo de uma menina. E isso é extremamente importante, que ela veja, né, mas que ela entenda, né? Porque muitas vezes as crianças criam expectativas em relação ao corpo delas, né? As meninas, quando veem o corpo do menino ou vê o corpo do papai, elas acham, né? Às vezes elas podem achar que o pênis dela ainda não cresceu, né? E que vai crescer um dia. E o menino, ao ver o corpo da mãe, ou ver um corpo da irmã, se não tiver, por exemplo, ele vê um corpo feminino sem um pênis, ele acha que, ele fantasia, ele acha que um dia o pênis dele vai cair, né? Então tem que explicar para a criança que o corpo dele é assim e que vai ser assim para sempre, né? E que é diferente do corpo da mamãe, o corpo do papai, corpo da irmãzinha, né? E eu tenho um exemplo de um menino que tomava banho, né, junto com a mãe, e ele não entendia, ele via que ele tinha algo diferente da mãe, que a mãe não tinha, ele não sabia o porquê, ele não entendia. E um dia a mãe dele estava quietinho e tal, aí a mãe dele entrou no quarto para ver o que ele estava fazendo, ele estava com uma tesoura já para cortar o pênis dele fora. Por quê? Porque ele... Como que ele... por que ele tinha aquilo? Por que ele era diferente da mãe dele, né? Então, essas explicações que não podem faltar, né? Eles têm que entender isso, né? Importante também para as crianças dar os nomes corretos para as partes do corpo, né? A gente fala cabeça, perna, braço e tal, mas quando a gente vai tratar dos órgãos sexuais, a gente inventa mil e umas nomes e apelidos e etc e tal. É importante que eles saibam o nome correto, que eles saibam pênis, vulva, vagina, que eles entendam essas palavras. Só fazendo uma recapitulação aqui, vulva é a parte externa, né, do órgão genital feminino, né? Toda a parte externa, os lábios, os grandes lábios, é a vulva. A vagina é só o canal, né, a parte interna. Então, logicamente, ela não precisa saber desse detalhe todo, mas ela precisa entender que o nome é vulva, né? Ou no máximo, né, pipi ou pepeca, algo que não deixa dúvida de que se trata do órgão sexual, né? Jamais, nunca usem palavras como florzinha, botãozinho, biscoito, barraquinha, bandeirinha ou coisas do gênero, né? Porque a criança precisa entender e saber exatamente o nome, por quê? Porque se ela tivesse que relatar, né, ela vai poder relatar de forma mais assertiva se acontecer alguma coisa fora do normal, né? Numa situação de abuso, por exemplo. Teve um caso de uma criança que foi falar para a professora, né, que um menino tinha mexido no biscoito dela. E a professora não deu a menor importância, né? E na verdade ela estava relatando que o menino tinha passado a mão na vulva dela. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esse tipo de palavra, né? O ideal é não usar e usar as palavras corretas, né? Não tem vergonha nenhuma, a gente tem muito tabu de falar a palavra e tal, mas, gente, isso é uma parte do corpo como outra qualquer. E a gente não pode ter a vergonha e passar essa vergonha para a criança dos órgãos sexuais, né?
É importante que junto com a exploração do corpo, né, a criança tenha a ideia do pudor e do limite, né? O pudor, ele é a garantia da privacidade e da individualidade, né? A criança, desde muito pequena, ela tem que aprender o conceito de público e privado, né? A criança precisa entender que o corpo dela é uma coisa íntima, uma coisa privada, né? Mas assim, a gente sempre vê, a gente tem que ensinar esse conceito para a criança, mas ao mesmo tempo a gente tem que se observar, a gente tem que se policiar, porque a privacidade da criança, ela nunca é respeitada, né? Todo mundo, quando olha uma criança, né, todo mundo pode beijar a hora que quer, abraçar a hora que quer, pegar no colo, jogar pra cima. Tem pais que trocam a fralda na frente de todo mundo, deixa a criança pelada, deixa a criança, tipo, na praia, né, deixa a criança correr pelada na praia. Então não adianta nada a gente ensinar para a criança que ninguém pode tocar as partes íntimas dela, que o corpo dela é íntimo, que é a parte dela, se a gente deixa ela, né, pelada na frente de todo mundo, né? Se a gente tira essa privacidade dela, se a gente tira esse conceito dela de que o corpo dela é dela, né? Ela precisa entender os limites do corpo dela. A gente tem que ensinar a criança, né, a não permitir que ninguém toque as partes íntimas dela, né? Da mesma forma que para ela não é permitido também tocar a parte íntima das outras pessoas, né? Então uma mão é dupla, né? Ninguém pode tocar nela, mas ela também não pode tocar em ninguém, né? E a gente tem que ensinar a criança a se autodefender, né? Como que ela pode se defender? Na verdade, ela vai se proteger, né? A criança tem que saber, assim, muito claro quem é que pode tocá-la, né? Como pode tocá-la, né? No caso, só a mamãe e o papai pode tocar, o médico, quando a mamãe e o papai estiverem juntos, né? Isso se for só para limpar, né? Ou para passar remedinho. Tem que delimitar em que situações a criança pode permitir que ela seja tocada, né? Em qualquer outra situação, de qualquer outra forma, né? Tem que ensinar a criança a dizer não, né? E se possível a gritar, sair correndo e sempre contar tudo pro papai e pra mamãe ou pra professora, né? No caso, se estiver na escola. Essa fase, né? Até uns 6 anos, assim, ela é uma fase de exploração do corpo, né? Ela vai descobrir as sensações, né? Que o corpo dá muito prazer para ela, né? Só que para ela é a mesma coisa, né? O pé, o pescoço, o braço, o pênis, a vulva, para ela é tudo parte do corpo dela, né? E ela vai explorar da mesma forma. Ela vai descobrir que vai ter partes do corpo dela que a cosquinha é um pouco diferente, né? Principalmente depois do desfraude, né? Quando ela não usa mais a fralda, ela passa a ter acesso a uma parte do corpo dela que ela não tinha, que ela não conseguia tocar, ela não conhecia, ela não sabia, né? E ela vai descobrir que é prazerosa. Então é normal que ela explore, é normal que ela se toque, né? Só que a criança nunca tem nenhuma conotação erótica nesse toque, né? Então não existe esse negócio de masturbação infantil, tá? Com esse viés que o adulto tem, né? O adulto erotiza a situação, né? A criança não, a criança ela tá fazendo isso como uma coisa natural. É a gente que olha com um olhar, né, erotizando aquela situação. Então nunca, jamais repreenda uma criança, né, quando ela estiver se tocando, né? Porque ela só tá se descobrindo, ela não tá fazendo nada de errado, né?
E pelo contrário, se ela for repreendida, se ela for, né, chamada a atenção, isso pode criar um bloqueio, criar traumas e coisas que vão impactar o resto da vida dela, né? E aqui também entra muito uma questão de sexismo, né? Quando é um menino, todo mundo acha graça, ai que bonitinho, tá de pipi duro, e aí ele fica lá exibindo o pênis e todo mundo acha lindo. E no caso da menina é sempre o contrário, ai tira a mão daí, que coisa feia, que sujo, para de se esfregar, não pode fazer isso, né? Então, por que um sexo pode e um sexo não pode, né? E na verdade é natural para os dois, né? E se a criança estiver fazendo isso assim na frente dos outros, estiver fazendo na sala, porque a criança ela não entende que ela tá fazendo nada de errado, e não tá mesmo. Então às vezes ela não tem, né, essa concepção na cabeça dela. Mas de novo entra aqui, né, a questão da privacidade, a questão do limite, né? A gente tem que fazer a criança entender que essa coceguinha que ela sente, você tem que falar, olha, a mamãe entende que essa coceguinha é gostosa, é normal você sentir, mas que isso tem que ser feito, isso é um momento só seu, é um momento que você tá se conhecendo, explorando, e que ela pode fazer dentro da privacidade dela, né? Não precisa chamar atenção, não precisa fazer isso, não é para fazer isso aqui, para de fazer isso aqui, nunca jamais fazer isso, né? Nunca fazer um alarde desse, né? Sempre falar de uma forma muito natural, muito calma, né? Muito tranquila, né? Para que ela não tenha não crie essa concepção de que ela está fazendo alguma coisa errada. Esse também é um ponto importante também, porque as crianças, a partir do momento que elas descobrem que isso é uma coisa de prazer, né? Uma forma de sentir prazer, ela pode fazer isso na escola, pode fazer isso na casa dos outros e em qualquer lugar, né? Por isso que é importante ter muito claro, né, esse conceito do público, do privado, do que pode e o que não pode, né? Essa exploração que eles têm do corpo é normal, então ela não pode ser proibida, né? Ela não pode ser recriminada. E nenhuma criança, muitos pais ficam preocupados, né? Tipo, mas ele faz muito, vai ficar viciada, vai ficar se masturbando e tal. Nenhuma criança se vicia, né, nisso. Nenhuma criança faz isso porque ela tá viciada nisso, né? Acontece, né, da criança se tocar compulsivamente, né, muito, né? Mas isso não é função do vício, né, do vício no prazer. Né? E sim, pode ser o sinal, né, de que algo não tá bem, ou uma situação de ansiedade, ou às vezes bullying na escola, né, os ciúmes de um irmãozinho novo que chegou, ou até em casos de abuso, né. Então é importante diferenciar esse comportamento compulsivo, né? Porque isso é só um sintoma de algo muito maior que tem que ser investigado e tratado, né? Então recriminar a criança nesse momento pode causar um estrago maior, muito maior, né? É importante também, né, manter uma relação de confiança com a criança, né? E manter sempre um canal de comunicação aberto e receptivo, né? E para que ela sinta segurança para contar qualquer coisa que tenha acontecido com ela, né? Do jeito que as coisas, do jeito que estão, né? Hoje em dia, muita tecnologia e tal, é fato que a criança vai ter contato com pornografia em algum momento, né? Às vezes na própria escola, né? Ou com um irmão mais velho, com um amiguinho mais velho que tem acesso, que às vezes tem um acesso liberado, ou que viu, que passou, que recebeu algum material. Então é importante que quando ele receba esse tipo de informação, ele veja esse tipo de coisa e tenha dúvida, né?
ele vai procurar sempre os pais para tirar dúvida, né? Esse canal tem que estar aberto para que ele possa acessar vocês e para qualquer coisa, qualquer tipo de pergunta, né? Numa situação de abuso, por exemplo, um abusador, ele sabe manipular uma criança, né? Ele fala que é para manter segredo, que senão eu vou matar a mamãe, ou a mamãe vai morrer, o papai vai morrer, ou coisas assim do tipo, ninguém vai acreditar em você, porque ninguém acredita em criança, né? Então, a criança, ela tem que saber que ela pode contar com vocês e ela pode falar tudo para vocês, independente do que for, né? Independente das ameaças que ela esteja sofrendo. Bom, e quando a criança começa a falar e perguntar, né? Fazer as perguntas sobre sexo, né? As perguntas de onde eu vim, como o bebê foi parar na barriga da mamãe, né? O que é sexo e por aí vai, né? Não importa a idade, né? As perguntas sempre vão vir, né? Assim, quando esse momento chegar, o importante é nunca tentar enganar a criança. Nunca tentar enganar a criança ou ficar enrolando, pergunta pra mamãe, pergunta pro papai, a mamãe tá ocupada agora, ou então ficar inventando história mirabolante. Nada disso, né? História de cegonha, eu acho que ninguém mais deve contar isso, mas, né? Então, o que a gente tem que fazer é agir naturalmente, né? Tentar seguro, né, das suas falas. Com certeza você sabe mais do que a criança, né? E você tem que passar essa tranquilidade, né? Jamais repreenda, né? Ou seja agressivo e fala, nossa, pelo amor de Deus, onde que você ouviu isso? Que absurdo, que pergunta é essa? Tal. Nunca. Porque a gente não... a origem pode ser várias, né? Às vezes é uma coisa que ela viu na rua, uma coisa que ela leu, né? Não tem como... Não dá para recriminar, né? E na hora de responder, né, o ponto de partida da resposta é sempre, né, o conhecimento que a criança já tem. É sempre com base naquilo que ela tem capacidade, né, para absorver, né? Então, o primeiro passo, né, de forma muito tranquila, é sondar aquilo que a criança já sabe, né? Entender o nível de compreensão dela e a partir daí estabelecer o diálogo. Então, é assim, então filho, como você acha, né, que os bebês vão parar na barriga das mamães? Ou então, de onde você acha que você veio, né? Ou então, quando ele pergunta, o que é sexo? Onde que você ouviu essa palavra, né? Foi alguém que falou para você viu em algum lugar? Sondar o que a criança, por que a criança está perguntando aquilo, né? Mas de forma muito calma, muito tranquila, tá? Outro dia eu vi um vídeo que ilustra muito bem isso, né? Muito engraçado, né? A menina pergunta assim pra mãe, o que é virgem? E a mãe dela dá aquela engasgada, né? Aquela, ai meu Deus, é agora. E fala, né? Então, garotos e garotas têm corpos diferentes, né? E foram feitos para se encaixarem como um quebra-cabeça. E a menina, um quebra-cabeça, igual o que o vovô faz? Aí a mãe, não, na verdade, não, nada a ver, não. E aí ela recomeça, né? Então, quando mamãe e papai se amam muito, eles gostam muito de mostrar o amor que um tem pelo outro, né? E aí a menina fala assim, então o papai dá um presente pra mamãe? Aí a mãe, sim, né? Aí a menininha, mas que tipo de presente, né? Por quê? Porque ela associa, né, que o amor, o pai, quando quer demonstrar o amor, dá um presente pra mamãe. E na verdade, aí a mãe começa, bom, o papai tem uma coisa muito especial, e a mamãe também, e quando eles querem, eles fazem algo muito especial para fazer um bebê. Aí o papai pega a sua coisa muito especial e coloca num lugar especial da mamãe, né? Aí a menina pergunta, em Winchester? É que esse é um vídeo em inglês, né? Então ela tá falando assim, Winchester é um bairro, um lugar, né? Um lugar em Londres. Aí a mamãe falou assim, não. Aí a menina, então é na loja de lustres?
Aí a mãe, não, querida, não. É num lugar. Papai coloca uma coisa num lugar, no corpo da mamãe, né? E isso faz a mamãe e o papai ficarem muito felizes. E o papai fica tão feliz que de repente tem um tipo de explosão e as sementes do papai são jogadas e elas correm em direção ao ovo da mamãe. E é isso que se chama fazer amor, né? Aí, enquanto até você fazer isso pela primeira vez, você é uma virgem. Aí a mãe pensa assim, do tipo, nossa, eu acho que eu falei tudo. Falei tudo, né? E aí a menina fica pensando assim, fala assim, então, o que é extra virgem, né? Na verdade, ela estava na cozinha e olhou um vidro de azeite e tava lá escrito extra virgem, né? Então, se a mãe tivesse perguntado aonde que ela tinha visto a palavra, ela ia falar aqui, mãe, no vidro de azeite, né? Ia poupar toda essa história, que a criança não era aquilo que ela queria saber, que não era aquilo que ela queria saber, ela não estava preparada para ouvir aquilo naquele momento, né? Tem também a história de um menino que perguntou pra mãe, o que é sexo? O que é sexo? A mãe já ia se preparar para fazer aquele discurso, né, de explicar tudo, e na verdade ele só estava vendo um formulário onde estava escrito ali sexo masculino, sexo feminino, né? Então, a dúvida da criança, ela tem que ser sanada, mas ela tem que, a gente tem que responder aquilo que ela quer, aquilo que ela está perguntando, né? Para cada pergunta, né, para cada fase, né, da infância, a construção da resposta sempre começa, né, sobre o ponto de partida da criança, né, sobre o que ela realmente está perguntando e o que ela quer, qual que é a dúvida dela, né. Entenda que, assim, não é para inventar nada, fantasiar nada. O que a gente tem que falar é a verdade, mas de uma forma que ela compreenda e que ela está preparada para entender, né? Para compreender. E também, assim, não tem necessidade nenhuma de ficar falando um monte de coisa, né? Falar aquilo além daquilo que ela perguntou, né? Igual no caso da menina do virgem, né? A mãe já contou a mãe já falou tudo, né? Do corpo do menino, da menina e que mamãe, papai. Então, e na verdade ela nem tava perguntando aquilo. Então, assim, a necessidade é de falar aquilo que ela perguntou, né? Mas para cada pergunta que a criança fazer e a gente responder, os pais responderem, você tem que se certificar de que a dúvida dela, né, naquele momento, foi sanada. E se ela tem outras perguntas, né? Nunca deixar ela, né, viajando, nunca deixar ela com mais dúvidas do que ela tinha antes, né? Então já aproveita e resolve todas as dúvidas e realmente conversa, né, com a criança, mantenha um diálogo, né, não fica tentando despistar ou ficar tentando apressar o assunto, né, aproveita a oportunidade para trabalhar a educação sexual dela, né, e vai conversando, puxando os assuntos, né? Porque conforme o tempo passa, outras dúvidas vão surgindo, ou ela vai fazendo outras associações, e aí a resposta que você tem que dar tem que ser mais complexa, né? E porque ela vai entendendo melhor, né, as coisas. Mas é importante, no caso do sexo, né, no caso da relação sexual em si, o mais importante, independente da idade, é falar sobre o amor, né, sobre o vínculo afetivo, e não focar necessariamente somente na união dos corpos, né, na conjunção dos corpos. Para que quando uma criança veja, né, duas mulheres juntas ou dois homens juntos, ela vai, se você fizer aquela associação direta, né, homem, mulher, o encaixe, né, como que ela vai ter outros questionamentos. Então é importante que ela associe, ela entenda o que é o amor, né, e não necessariamente o encaixe, né, dos corpos, né.
A partir aí dos 6, 7 anos de idade, a criança já tem capacidade de entender a questão dos órgãos sexuais, né? Que os órgãos sexuais se encontram, né? Do pênis, da vagina, como que é feito o bebê, como que é o processo, mas sempre reforçando o lado afetivo do processo, né? Então, a partir dessa idade, a criança já tem preparo para entender isso, né? E se seu filho nunca perguntou, né? Muitos pais ficam aliviados, assim, ainda bem, graças a Deus que ele nunca perguntou, tão bonzinho. Na verdade, tem até pior, né? Porque é natural para a criança perguntar, né? Faz parte do desenvolvimento dela, esses questionamentos, essas dúvidas. Se ela não está perguntando, é que provavelmente ou ela não se sentiu confortável para isso, ou ela está buscando informação em outra fonte, né? E isso é muito pior, porque você não sabe que tipo de informação está sendo colocada na cabeça da criança, né? Então, nesse caso, introduz o assunto, né? Aproveita, assim, alguma situação que vocês estão passando, alguma coisa que está passando na televisão, uma cena de algum filme, e pergunta para ela o que ela acha disso, né? Começa a puxar o assunto sobre isso, né? Os pais jamais podem entrar nessa zona de conforto de que, se eles não perguntam, então não preciso falar, né? Que era o que acontecia ali nas gerações passadas, que aconteceu com a gente, né? Que a gente não perguntava, eles davam graças a Deus que nós não tínhamos que responder. E, na verdade, não pode mais ser assim, né? Na nossa época, né, não existia aí essa facilidade que tinha aí para ver um filminho, né? Mais ou menos, um peitinho na televisão. Tinha que ficar acordada até tarde assistindo Band Privê, né? Assistindo Multishow, assistindo aqueles programas horrorosos e tal. Mas hoje em dia, isso quando já era adolescente, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia tá tudo na cara das crianças, né? E mesmo elas não tendo uma estrutura emocional para aguentar essa carga, né? A gente tem que blindar as crianças o máximo que a gente pode da pornografia, né? A gente blinda de todos os jeitos, mas uma hora vai acontecer, né? Hoje em dia tá muito acessível, muito fácil, né? Então, aí, se ela vê, ter o acesso, ela não tem essa estrutura emocional para lidar com aquilo, né? Então, a gente não pode ficar esperando o momento certo para falar de sexo com a criança, né? A educação sexual, ela é um processo que começa desde quando ele era bebê e vai ganhando complexibilidade ao longo da vida da criança, né? Não dá para esperar, né? Agora é a hora, a criança é adolescente já, né? Agora eu vou falar de sexo com meu filho. E não, né? Esperar a pré-adolescência ou adolescência para falar alguma coisa, para perguntar, aí já perdeu o bonde, né? A partir dos 10 anos, né, que é o início da pré-adolescência, né, os hormônios já começam a aflorar aí, e aí as dúvidas são muitas, né? Se não for estabelecido esse vínculo, né, de confiança entre os pais e o adolescente, ele vai se retrair, né? Nessa fase ele já tem que estar sabendo de menstruação, né? É o momento também das meninas, os meninos tomarem vacina de HPV, então falar de IST, prevenção, camisinha. E por favor, não adie esse momento achando que vai induzi-los a fazer sexo, né? Quanto mais cedo eles estiverem preparados psicológica e fisicamente, mais condições eles terão para agir corretamente, né? Para enfrentar situações, né? Até ele vai ter muito mais preparo para saber se ele está pronto ou não para lidar com uma relação sexual, né? Hoje em dia, né, tem tantas palavras, né, tanta coisa nova. Na verdade, não tem nada de novo, né? O LGBTQI+, isso sempre existiu, mas antes era um tabu, antes era muito estigmatizado, isso acontecia na família dos outros, isso aconteceu com todo mundo, mesmo na minha família, comigo não. Mas a homossexualidade, a assexualidade, a bissexualidade, a transexualidade sempre existiu, né?
Sempre foi a homossexualidade, sempre foi uma grande preocupação dos pais, porque eles nem sabiam o que era transexualidade, né? Hoje em dia, não é mais só a orientação sexual que preocupa, né? E sim a própria identidade de gênero, né? Da pessoa, da criança e do adolescente, né? E se o seu filho, né, for um transexual, se alguém da sua família, se algum sobrinho for transexual, você está preparado, né, para isso? Você sabe o que é isso, né? Eu falo, né, a caixa de Pandora foi aberta já, né? Não tem mais como fechar os olhos para isso. A gente não pode simplesmente ignorar, né, não aceitar ou falar, não tenho mais filho, não, isso não existe mais, isso não pode acontecer, né? Os pais projetam muita coisa, né, nos filhos, né, um monte de expectativas desde quando nascem e tal. E é o que as pessoas fazem em relacionamentos também, né? Acho que eu falei isso umas semanas atrás. E quando os filhos não correspondem a essas expectativas, é que os conflitos começam, né? E aí é filho que não segue a carreira do pai, filha que não quer casar, não quer ter filho, ou filho que quer se relacionar com outros homens, ou com outros homens e mulheres, ou filha que nasceu com vagina, mas é homem. E a lista de conflitos aí não tem fim, né? Eu não sei se é consenso aqui, né, na audiência, aqui, quem tá assistindo aqui, mas a orientação sexual, assim como a transexualidade, ela não é influenciada por fatores externos, né? A pessoa simplesmente é, né? Então não adianta a gente cair nessa e voltar e sentir aquela culpa, onde foi que a gente errou, se eu fiz alguma coisa errada. Não existe isso, tá? A transexualidade, ela é uma coisa que ela pode se manifestar em crianças a partir dos 4, 5 anos, né? Desde muito cedo, né? Só que quando ela é criança, ela é muito influenciada ali, né? Pelo meio, né? A mãe dá aquele vestido, aquele brinquedo que ela tem que brincar, né? E ela não entende ainda muito bem essa construção do gênero, né? Mas ela se pergunta, por que eu tenho que usar esse vestido? Ou por que eu tenho que brincar com esse brinquedo e coisa e tal. E não adianta a gente ficar cercando a criança, né? A gente tem que deixar ela ser o que ela quer ser, o que ela é, né? A infância e a adolescência, elas são fases de descoberta, né? É uma fase de formação da personalidade também, né? E o trabalho dos pais é guiar os filhos para o desenvolvimento da melhor forma possível, né? Não colocar neles os seus próprios filtros, né? Os seus preconceitos, as crenças limitantes, e a gente tem muito, né? A gente não pode jogar em cima deles isso, né? Na adolescência, dificilmente eles vão perguntar alguma coisa pra gente, né? Vão perguntar alguma coisa pros pais, porque eles já vasculharam a internet inteira, já sabem mais do que a gente. Quando eles vão conversar com os pais, eles já sabem muito mais do que os pais. Mas o que eles precisam é ter, né, esse diálogo aberto. Então, qual que é o trabalho dos pais? É se atualizar, é aprender e aprender rápido, né? Porque as coisas estão acontecendo, você tem que acompanhar esse ritmo, né? Para conseguir manter um diálogo aberto com o filho, né? Demonstrar confiança, acolhimento, lógico, sem permissividade, né? Porque ele ainda é um adolescente, né? Precisa ter controle, precisa ter limite, mas você não pode podá-lo, você não pode tentar colocar neles um filtro que é seu, né? Eu tenho um exemplo, deixa eu ver, não sei se vai dar tempo, eu vou falar bem rapidinho aqui, que é um exemplo ótimo para ilustrar isso, essa questão do adolescente, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, né? Ela é mãe de uma filha adolescente, né? Na faixa dos 16 anos, super feminista, a menina, super feminista, bonita, linda, assim, modelo, né? Só que ela aboliu todos os símbolos ali do feminino, né? Ela raspou o cabelo, ela não se depila e agora ela diz que ela gosta, né, de meninas, né? Aí muitas mães já pensaram, ai, minha filhinha linda, mas ai, raspou a cabeça, ai, ela é tão delicadinha, mas ela não se depila, né?
E eu querer ir contra, né, as atitudes da filha, né, e entrar em conflito com ela e tentar impor, né, aquilo que ela tem o ideal do feminino, né, mas é assim que ela quer ser, a identidade dela é essa, né, para a mãe só resta aceitar e acolher, né. A mãe aceitando não significa que ela concorde com aquilo, mas ela aceita a filha do jeito que ela é, né? E aí, conversando um pouco mais, entendendo um pouco mais a fundo, né, o modelo de relacionamento que ela tem, o modelo de família que ela conheceu, né? A mãe tinha um relacionamento abusivo com o pai, né? Era um relacionamento muito conflituoso, né? Onde o pai era um exemplo de tudo que essa menina passou a abominar, né? Porque ela viu o quanto a mãe sofreu, né? Hoje a mãe dela vive num conflito porque, apesar de ser uma mulher inteligente, independente, moderna, ela tá muito aflita, né, com a possibilidade da filha dela se tornar homossexual, ser homossexual. E que ela acha que talvez o exemplo que ela teve da família, né, tenha feito ela virar homossexual, né? Analisando aí por partes, assim, né? A questão do feminismo é uma bandeira legítima, né? Um exemplo que ela viveu, o que ela passou, né? Contribuiu um pouco para a causa que ela defende. Mas ela é uma pessoa em formação ainda, ela vai encontrar o caminho dela, pode ser que ela queira continuar assim, né? Com esse modelo dos cabelos, de não se depilar, ou pode ser que não, pode ser que ela mude, né? Não adianta impor para ela agora uma identidade que ela não é, que ela não se identifica, né? E com relação à orientação sexual, a adolescência é uma fase de descobertas, né, de experimentação. Pode ser que ela não queira se relacionar com os meninos agora, que ela fala que ela gosta de meninas, pelo trauma que ela carrega, né? É compreensível que na cabeça dela ela esteja rejeitando e nem querendo saber de homem, de menino, né? Mas pode ser só uma fase, pode ser que no futuro ela descubra que ela tem atração por homens, né? E para a mãe resta assim, acolher, orientar, conversar e deixar que a filha trilhe o caminho dela pelas próprias pernas, né? Ela diz que tem medo da filha ser homossexual, diz que ela vai sofrer preconceito, que ela vai ser alvo, se ela vai ser alvo de preconceito ou não, sim, pode ser, mas se ela vai sofrer, aí é outra história, né? Porque aí vai depender muito da estrutura emocional que ela teve, né? E a mãe tem um papel fundamental para fazer a construção dessa estrutura emocional, né? Dá para a filha todo o conforto necessário, o acolhimento necessário para ela tomar as decisões na vida dela, né? Bom, acho que, nossa, eu corri bastante, falei, acho que eu cobri tudo. Bom, tudo não, cobri bastante coisa, falei tudo que eu queria falar, mas esse é um assunto que não tem fim, né? Esse é um assunto que a cada geração, é uma situação nova. Nós, principalmente a geração de agora, é a geração que aprendeu na marra, que não recebeu na educação sexual, que aprendeu tudo na marra e tá tendo que ensinar, né? Sem nunca ter aprendido direito, e aí tendo que lidar com questões muito mais amplas, muito mais complexas que nossos pais lidaram, né? Então é um trabalho árduo aí, bastante árduo para quem tá, né, nessa fase, para quem vai viver isso ainda ou para quem tá vivendo, né? E é isso, gente, obrigada.